Fala, investidor, sou Levi Torres e vou passar para vocês a série Alfabeto Gráfico, onde conheceremos tudo sobre estudos gráficos, os principais indicadores, padrões de preço, desenhos técnicos, entre outros. Convido vocês a se inscrever no canal e deixar o like caso gostem do conteúdo. Vamos dar andamento? Fala aí, pessoal, vamos para a nossa segunda aula. No caso, nós teremos 5 principais aulas dentro da alfabetização, tá? Que são as vogais, com entendimento de vogais. São os 5 pilares dentro do conhecimento gráfico. Onde temos, eu não falei no primeiro, mas estou falando agora. Onde temos os padrões de candlestick, que vai aparecer em cima para vocês, tá? Que foi o vídeo anterior. Temos o de volume, temos os pivô de alta e baixa, temos os desenhos gráficos e o Fibonacci. São 5 pilares para o conhecimento gráfico. Os demais são itens que você pode complementar dentro do seu estudo, mas sem esses 5 você não consegue analisar um gráfico perfeitamente, tá? Com esses 5 você já tem a leitura. Os demais são só para complemento mesmo, tá? De alguma estratégia que esteja, algum detalhe que não esteja encaixando. Então vamos entender o volume. O volume, para mim, ele é um indicador necessário dentro de um gráfico. Não só para mim, mas para qualquer grafista, tá? Então, sem volume não consegue se enxergar o movimento do candle. O volume ele tem como complemento, ele nada mais é do que o volume financeiro, tá? Ele é o complemento aqui dentro do candle. O que acontece? O candle ele forma a vela, ele vem fazendo o padrão. O volume ele vem acompanhando as negociações, tá? Então o número de negociações aqui financeiras ele vem subindo dependendo da quantidade de negociações aqui dentro desse candle. Então aqui a gente consegue ver, aqui eu estou no gráfico do índice, tá? Ele é o padrão de 1 minuto que eu coloquei para vocês entenderem, porque aqui eu consigo achar mais trocas aqui, tá? E melhor visualização. Então dentro desse gráfico aqui a gente vai analisar, ele pode ser usado, o volume pode ser usado do 1 minuto ao máximo aí que você tenha necessidade. Então você vai tirar o proveito do volume a partir desse estudo. O volume ele consiste em te mostrar momentos de exaustão. Deixa eu só pegar aqui meu desenhozinho porque sumiu. Coloquei. Então nós temos aqui nessa vela aqui, ó, uma exaustão aqui do movimento, tá? Então, ó, pode ver que ele tentou fechar o candle positivo, veio um negativo bem forte, porém sem volume. Isso não gera uma exaustão completa, até mesmo porque ele não rompeu 2/3 aqui do candle. Então ele travou, a força compradora conseguiu segurar, jogou para cima, ele tentou devolver aqui no negativo, tá? Força vendedora, e o comprador continuou com a mão, jogando outra vez para cima, dando mais uma vez aqui um volume. Com isso, houve um novo desgaste, a força vendedora conseguiu ganhar uma força maior, porém chegando aqui, houve outra exaustão. Então, houve uma exaustão vendedora, que não estava conseguindo vencer. Tanto que rompeu bem pouco aqui esse candle, ó. Rompeu pouco esse fundo. Com isso, esse desgaste, esse novo desgaste que teve, formou um padrão de candle aqui vencedor do candle anterior, fazendo com isso explodir para cima, com novos desgastes aqui, tá? De volume, ó. Então a gente vai vendo ao longo do período essa movimentação, ó. Aqui tivemos outro movimento clássico. Então chegou um movimento de exaustão tanto aqui em cima, ó,
houve uma exaustão, segurou, não chegou a romper, tá, o candle totalmente. Então a gente consegue ver. Ele não vai ser movimento exato ali que vai travar, não vai romper um pouquinho do topo. Pode chegar a romper. Só que o que acontece? Ele segura, ele não deixa passar daquele local. Olha, aqui, ó, aqui a gente vê o volume e aqui a gente vê a exaustão. Ó. Os vendedores vencendo a batalha. Aqui ele tentou mais uma vez, tá? E o vendedor travou novamente. Fazendo com que jogar aqui para baixo, o volume veio crescendo novamente. Houve essa lateralização aqui, ele não conseguiu descer mais porque ainda havia uma força compradora, perdão, uma força compradora travando aqui essa região. Quando ele conseguiu vencer, ele deu essa jogada bem forte para baixo, chegando nessa nova região de volume, onde houve outro enfrentamento. Com esse novo enfrentamento, a gente teve a continuidade do movimento. Ó. Então vamos ampliar o gráfico aqui para ver. Ó. Então ele deu continuidade. E aí a gente vai aprendendo a ler o gráfico. O quão interessante é o movimento de volume. Se você for treinando, você fica abismado com o que você consegue enxergar dentro do gráfico através do volume. Então aqui, ó, houve outra briga de volume, aonde teve uma trava. A força compradora, ó, conseguiu deixar um martelo aqui, onde ele veio vencendo, ó, 2 martelos seguidos. Aqui um candle bem indeciso, como um considerado doji, tá? Então os compradores venceram. Contudo, os vendedores começaram a virar, ó. Deixou uma estrela cadente, né, no qual eu ensinei no vídeo anterior, que é a força vendedora já começando a ter predominância, um desgaste mesmo, tá, da força compradora. Porém, aqui houve outra trava da força vendedora. A força compradora travou os vendedores novamente, começando a virar os padrões de candle. Então, houve essa nova tentativa aqui de força vendedora. Não tendo força suficiente, os compradores jogaram para cima. Conseguiram jogar para cima. Subindo com força aqui o volume. Ó. Aqui tentaram travar os vendedores, porém não conseguiram. Os compradores acabaram jogando para cima. Acabando ficando um pouco de lado aqui, né? Vamos ver um tempo gráfico maior para a gente ter uma nitidez do volume. Então aqui a gente consegue enxergar claramente um movimento de exaustão. Aqui ele tem padrão clássico, tá? Então a gente vai estudar esse período aqui, ó. Aqui ele vem com volume crescente, que é o ideal. Porém, ele começa a dar divergência. Essa divergência, até esse período aqui, ó, deixa eu até apagar. Vamos apagar aqui para não deixar ele muito confuso. Então aqui ele começa. Deixa eu pegar no todo. Ele começa a dar divergência. Conseguimos enxergar aqui a divergência nesse ponto, ó, aonde ele tem uma crescente. Aqui ele tem uma crescente. E aqui ele começa nessa movimentação desse candle aqui, em exato, no qual ele deixa essa continuidade positiva, porém ele já começa a subir e aqui ele começa a descer. Então ele está dizendo algo que está divergindo com o que a gente está vendo. Então aqui já foi uma possível exaustão. Aqui foi movimento como se diria, uma continuidade assim, sem já ter força, entendeu? Então ele já está subindo aqui sem, não era para subir, está subindo. Então ele deixou aqui um doji no topo, já um padrão de indecisão,
com volume já divergente. Isso já significou uma provável reversão. Aqui nós vemos essa reversão já acontecendo. Ó. Então ele tentou, aqui já fez um padrão bem negativo. Aqui ele formou outra indecisão. Só que a força vendedora deu continuidade na mão. Ó. Aqui ele chegou, tentou formar uma reversão, só que não teve força. Veio perdendo. Ó. Veio perdendo aos poucos. Que tentou novamente e foi perdendo cada vez mais. Então a gente consegue ver claramente um movimento de exaustão. Vamos ver aqui na Vale. Aquele anterior foi JHSF, tá? Tudo recente. A gente está vendo tudo movimento recente. Aqui eu vou pegar um provável movimento aqui, ó, de exaustão na parte vendedora. Então os vendedores começaram a empurrar para baixo. Chegou um certo momento que ele teve uma exaustão. Então aqui ele começou a dar exaustão. Ó. Então ele teve essa exaustão aqui nesse movimento, com uma crescente no volume e aqui uma diminuição. Então esse ponto aqui foi essencial. Ó. Esse volume, esse martelo, tá? Esse martelo ele já deixa claro aonde a gente começa a encaixar os padrões de candlestick. Então esse martelo ele já começa a dar uma sugestão de reversão. Ele já abre bem na alta aqui, porém dá continuidade na perda. Quando ele começa a ganhar novamente, ele já começa a tirar a movimentação, ó. Já começa a reverter. Aqui ele tentou segurar mais uma vez, com um volume muito forte, numa possível baixa. Aqui foi o começo inicial do movimento comprador, onde ele mostrou ter a total condição da mão. Então aqui dá uma força bem tranquila para você entrar numa compra, porque a partir daqui a gente vê só alta. A gente vê, ó, que houve mais uma vez aqui uma tentativa, tá, de força vendedora tentando jogar e não conseguindo. Ó. Então ele tentou mais uma vez e a força compradora falou: não, a mão ainda é minha. Aqui houve outra tentativa, tá? Aqui já começou a ter um desgaste já, no caso da força compradora, onde já tem um aumento de volume. Ó. Então ele já está começando a desgastar. Aqui ele tentou, aqui ele vinha um pouco lateralizado, deu um volume e deu início ao movimento, ao novo movimento, tá? Ele está comandando até o momento, um volume até crescente, ele já está começando a ter um desgaste, então pode haver uma reversão a partir do momento que começa a ter o desgaste do volume, tá? Vamos ver aqui BBAS, eu também separei, onde a gente vê aqui pontos também no diário, tá? Então a gente vê pontos de volume aqui, onde mostram possíveis brigas, tá? Então nada mais é o volume do que a briga entre a força compradora e vendedora, demonstrando a força de quem venceu. Nesse caso, aqui foi o clássico exaustão. A força vendedora ficou com o candle negativo bem forte, porém a força compradora mostrou a exaustão. A força vendedora acabou mostrando a exaustão do movimento. Por quê? Porque ele não teve continuidade. Quem tomou a mão a partir daqui? Força compradora. Ele deixou um candle de decisão, onde mostrou que não tinha mais, o vendedor não tinha mais força. O candle positivo aqui com bastante força, mostrando a força compradora entrando com a mão, sendo um movimento de exaustão ali da força vendedora. Ele lateralizou, entrou aqui um início de força compradora, dando início a essa alta elevada. Então, pessoal, vamos voltar aqui no de 1 minuto para a gente concluir, já que agora você entendeu um pouco mais de volume. Então, o volume em topos ele pode representar
um movimento de exaustão. Em fundos, a gente pode considerar, ó, a gente tem aqui volume elevado. Então o que acontece? Queda, lateralização, queda. Em fundos, vamos ver em movimentos fundos aqui, vamos procurar. Aqui foi um clássico de continuidade, tá? Ó, ele tentou segurar, porém não formou nenhum candle positivo e nenhum volume elevado. Ele teria que ter formado um volume elevado aqui para trocar a mão. Ele deu continuidade. Então vamos ver outros fundos aqui, ó. Olha aqui, um volume bem forte no topo, reversão. Vamos pegar fundo aqui. Aqui nós temos um fundo com volume bem elevado, com a troca de mão aqui e uma alta bem acentuada. Então é bem nítido a movimentação do volume, o quão ele é importante para uma rápida análise e uma possível continuidade de tendência ou reversão. Aqui ele fez um volume, a força vendedora até tentou, não conseguiu perder nenhum desses candles aqui que veio forte de volume e deu continuidade. Então aqui ele já tentou mais uma vez perder, deixou um volume bem negativo, um candle bem negativo, inclusive uma estrela cadente, onde muitos entraram aqui, ainda mais no rompimento aqui, ó. Só que o que acontece? O volume deu continuidade. O padrão positivo acabou rompendo aqui o negativo e dando continuidade. Então, não é só olhar o candle, é olhar o candle com outras ferramentas que te dão uma assertividade melhor. Aqui ele deu uma reversão, ó, só que lateralizou e acabou perdendo novamente, gerando um fundo mais forte ainda aqui, ó. Olha o rompimento dessa vela aqui. Deixa eu até aumentar aqui. Olha o rompimento dessa vela. Vamos tirar tudo aqui para a gente ver. Opa, perdão, deixa eu botar aqui. Então aqui a gente consegue ver, ó. Vamos apagar tudo. A gente vem com essa queda aqui. A gente vem com essa queda, certo? Chegando nesse ponto, a gente tem um volume elevado aos demais, um aumento do volume, com um candle positivo engolindo o anterior, o negativo. Ele mostrou a força total compradora aqui. O que acontece a partir daí? Vamos ver? Então a gente tem esse candle aqui que não conseguiu vencer o anterior. A gente tem esse candle mostrando o comprador totalmente dentro da força, o vendedor não conseguindo novamente, o comprador tentando reverter, o vendedor mostrando que vai tomar a mão, o comprador mostrando que ainda está com a mão. Então a gente vai tirando a leitura, ó, comprador, vendedor vencendo, vendedor perdendo a força, comprador ganhando, vendedor entrando, comprador, e sempre subindo a escadinha. Com isso ele vai devagarzinho mostrando a reversão, se você juntar um prazo mais longo. Então a força compradora predominando e mostrando a possível reversão. E aqui já um início de uma exaustão, ó. Então a gente já vê uma possível exaustão aqui nesse movimento, aonde ele não consegue dar continuidade, porque ele vira novamente. Então aqui sim ele começa a dar uma exaustão. Aqui ele começa a dar uma exaustão, deixa uma indecisão ali com a força vendedora, jogando uma reversão que não foi mantida. Aqui já foi uma briga mais forte. Então, pessoal, a leitura do volume ela é feita em cima de estudo mesmo. Você tem que ter um tempo gráfico, um tempo de tela, uma análise mais assertiva e tentar pegar esses movimentos encaixados com o padrão de candle. Igual eu falei, nem sempre que formar um martelo no topo, um martelo no fundo ou uma estrela cadente no topo, não entrem achando que vai virar, que vai só por causa do padrão. Você tem que entender o porquê e o que e a consequência que vai levar esse padrão.
Então é isso aí, pessoal. Peço que deixe o like, se inscreva aí no canal, tá? E um abraço a todos e logo mais teremos a continuidade da alfabetização. Até mais, tchau, tchau.